Temos alguns minutos para discorrer a respeito da palavra de Deus, irmãos. E é muito interessante, nós não podemos deixar, né, irmãos, de trazer a palavra do Senhor. Foi louvado, foi testemunhado, e tudo isso edifica a nossa vida, tudo isso constrói em nós um ambiente de fé, e o Senhor Ele faz mesmo, e o Senhor é ilimitado. Mas agora também eu peço que toda a tua atenção seja redobrada para a palavra de Deus que nós vamos discorrer nesta noite, o Evangelho de João, capítulo 21. E hoje parece que o Senhor nos trouxe muito hoje sobre João, né, irmãos? Já foi lido João 14, João capítulo 15, versículo 16, e agora também João capítulo 21. Então, Deus está no controle desta obra. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João capítulo 21. Eu vou ter que ler vários versículos aqui, então preste atenção. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram depois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Em algumas traduções diz: Simão, filho de João. Eu não sei como que dizem na tua, aqui de Jonas. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe Jesus: disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando você era mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando você for velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Pode tomar o teu assento. Amados irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito de Pedro. Quem é Pedro? E quem somos nós? Para que eu possa aplicar esta palavra, para nos compararmos nesta noite, para que eu possa trazer uma aplicação pessoal para mim e para a tua vida. E eu quero dizer que tanto homens como as irmãs que aqui estão, eu quero te colocar nessa noite aqui na condição de Pedro. Amém? Quem é Pedro? Pedro sou eu e você, irmão e irmã. É uma pessoa que tem falhas, é uma pessoa que tem defeito, é uma pessoa que não é perfeito, mas é uma pessoa que creu, é uma pessoa que acreditou, é uma pessoa que foi e seguiu quando ele ouviu Jesus dizer: segue-me. Amém? Aleluia. Então nesta noite eu vou falar do ser humano falível, do ser humano nas suas limitações, na sua infinitude, na sua singularidade, porque você é único. Amém?
aleluia. Mas eu quero dizer que também, assim como um ser único, um ser formado do barro, você tem uma psique, e o teu psicológico é formado pela soma do que você vive, do que você aprende. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que nós, como seres humanos, hoje somos reprogramados pela palavra de Deus, amém? Tudo na minha vida, eu sou a soma daquilo que eu vivo, daquilo que eu aprendo, e também do contexto a qual eu estou inserido na sociedade e na civilização humana e naquilo que eu aprendo. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que muitas vezes nós ficamos presos, nós ficamos amarrados, algemados por algo que nós viemos a padecer na nossa infância, no decorrer da nossa vida. Quantas pessoas, e eu quero discordar um pouco aqui do nosso diácono, com todo respeito, irmão Tiago, mas eu quero falar algo aqui. Aqui, graças a Deus, nossos jovens, eles não têm sérios problemas. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que o abuso infantil no mundo hoje é uma coisa alarmante, irmãos. Hoje em dia, há muitas crianças sendo violentadas moralmente, psicologicamente, corporalmente, fisicamente. Então, amados irmãos, isso reflete para a sua vida gradativamente. Então essa pessoa, ela se cria cheia de gatilhos que ativam uma depressão, que ativam uma tristeza, que ativam um complexo de inferioridade. E essa pessoa, ela acaba ficando destroçada por dentro. Essa pessoa acaba ficando incompleta. Então ela vai até um psicoterapeuta, um psicólogo, e ali ela vai buscar ajuda no CAPS, ela vai buscar ajuda na medicina, mas ela tem um trauma dentro do seu coração. Ela tem algo que não foi resolvido, ela tem algo que ela não soube confrontar. Às vezes foi um pai violento, às vezes foi uma mãe violenta. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês que eu só fui ter o meu primeiro tênis, eu acho que eu tinha 6, 7 anos de idade. Nós andávamos com chinelo com prego ali na Havaiana, nem era Havaiana, eu acho que era imitação, mas quando estragava você tinha que fazer um outro buraquinho ali e usar. Eu creio que eu só fui ter o primeiro sapato, amados irmãos, mesmo bom, quando eu tinha uns 14 anos de idade. E eu poderia, e você sabia, amados irmãos, que eu tive que pedir para Deus me tratar do negócio? Porque lá em casa eu estava com uns 20 pares de sapato. Eu falei, rapaz, eu estou igual você topeia. Isso aí é um problema feminino, não é verdade? Mas eu não tive, amados irmãos, inverno. E você tinha que pisar sobre a urtiga de pé no chão. E aquilo traumatizou a minha vida. Mas o Senhor tratou a minha vida, amém? Aleluia, eu deixei o Senhor tratar. Eu tive que confrontar aquele problema. Mas quantas pessoas têm problemas que foram abusadas quando era criança? Quantas pessoas, ou então um ente querido que morreu, bruscamente, a pessoa não estava esperando e ouviu, como o irmão Alexandre mesmo disse, o médico ele não tem, amados irmãos, sensibilidade, ele é um profissional. Não é todos, porque há muitos médicos profissionais cristãos, há muitas pessoas, homens de Deus, que eles têm uma coerência, eles têm uma prudência quando eles vão transmitir uma notícia. Mas, amados irmãos, há muitas pessoas que de repente você não espera e vem aquela notícia: a tua mãe está morta, vai no hospital e venha depressa, porque já tem outros 5 na fila e não tem gaveta suficiente. É assim. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil você conviver com uma pessoa? Quem perdeu um ente querido que ama, sabe o trauma, a dor no coração, os porquês e paraquês. Mas eu quero dar uma notícia para você nesta noite. Assim, amados irmãos, como Jesus também tratou na vida deste homem chamado Pedro, que era um homem que era 880, era um homem que dizia: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, eu dou a minha vida por ti. É um homem controverso, um homem paradoxal, é um homem que a Bíblia cita ele nos 4 evangelhos como o mais destacado. É aquele homem que não teve medo, quando viu Jesus andar sobre as águas, ele não teve medo de dizer: se és tu mesmo, ordena que eu vá ter contigo. Amados irmãos, eu já ouvi muitos pregadores criticar Pedro. Pedro teve medo, Pedro foi medroso, você não pode ter medo. Mas eu quero dizer que enquanto havia 12 naquele barco, apenas Pedro teve coragem de sair daquele barco. Aleluia. Eu não teria coragem de Pedro. Amados irmãos, eu tinha medo de fantasma quando era criança. Aleluia. E os discípulos falaram: é um fantasma.
E Jesus disse: não é fantasma, sou eu. Aleluia! Então Pedro, ele era controverso. Pedro era tão controverso, amados irmãos, que ele repreendia Jesus. Uma certa feita, Jesus, ele está levando a palavra, e chega um homem chamado Jairo e diz: mestre, a minha filha está enferma, 12 anos de idade, está à beira da morte, minha única filha. E ali Jesus, ele diz: eu irei até lá e eu vou orar para a tua filha. Mas no meio da multidão, uma mulher que havia 12 anos padecido um fluxo de sangue, e ali aquela mulher toca em Jesus, e ali Jesus sente que virtude saiu dele, e poder sarador e curador. E Jesus pergunta, Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Pedro era tão grosso, irmãos, que nem diz o irmão Mauro, grosso que é um pinheiro. Aleluia. Que Jesus repreendeu Jesus e disse: mestre, a multidão te aperta e o Senhor tem coragem de perguntar quem te tocou? Ele era corajoso, irmãos. Eu ia ficar bem quietinho. Uma outra vez, amados irmãos, havia uma multidão, e Jesus disse: vocês vão dar de comer para essa multidão. E Pedro fala: mestre, da onde que nós vamos arrancar dinheiro para alimentar esse povo? Tem mais de 6, 7 mil pessoas. Então Pedro era aquele cara controverso, irmãos. E outra vez Jesus sobe, a Bíblia diz, em uma montanha para orar. E a Bíblia diz que de repente Moisés e Elias transfigurados aparecem ali junto com Jesus. E ali acontece, amados irmãos, um grande movimento da parte de Deus, porque a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias, e aparece também uma nuvem de glória que envolvia os três. A Bíblia diz que Moisés e Elias falavam para Jesus: olha, Senhor, já está chegando o tempo em que o Senhor será entregue e o Senhor será crucificado. E Pedro, amados irmãos, todos os discípulos ficaram boquiabertos, paralisados. Rapaz do céu, mas Moisés não tinha morrido, como é que ele está vivo aí agora, homem do céu? E Elias, que coisa extraordinária. Os discípulos ficaram boquiabertos. Mas sabe o que Pedro se levanta e diz? Mestre, é muito bom nós estarmos aqui. Vamos fazer aqui para o Senhor e para Moisés e para Elias uma tenda. Aí vocês vão poder trocar uma ideia, né? E vocês vão estar cobertos, se chover não vai ter problema nenhum. Então Pedro, ele era aquele cara que queria resolver. Amém? Ele era aquela pessoa, amados irmãos, que ele era proativo. Entendeu? Ele não era perfeito, mas também quando precisava contar com Pedro, ele estava ali. Aleluia. A igreja precisa de pessoas proativas. A igreja precisa de pessoas, amados irmãos, que quando o pastor diz: vamos, irmãos, fazer evangelismo, ele não vai dizer: não, irmãos, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer, dá um monte de desculpa, irmão, e fica em casa assistindo Netflix. Não é verdade? Eu vou fazer uma maratona. Vai fazer uma maratona de joelho no chão, meu querido. Cada besteira que apronta, irmãos. E aí, amados irmãos, é o seguinte: aí quer que o fogo de Deus desça. Como é que vai descer? Primeiro, para o fogo descer, tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, Deus não compactua com carnalidade. Deus não compactua, amados irmãos, com ignorância espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, eu não vou me desculpar, porque a mensagem pode ter sido preparada pelo pregador, mas ela vem do Senhor, do pregador. Amém? Então o pregador, ele pode até se preocupar. Eu preparei 10 horas esse sermão hoje. Pense bem, estudei. Eu gosto de estudar mesmo, irmãos, porque eu acho assim: quando você quer trazer uma palavra, você não pode trazer qualquer coisa para a igreja. Amém? Você tem que orar, preparar, jejuar, buscar a face de Deus e ter uma revelação do céu. Aleluia. Para a igreja do Senhor, amém? Para alimentar verdadeiramente e não defraudar a igreja, amém? Amados irmãos, este homem chamado Pedro era um homem controverso, era um homem cheio de falhas, mas também cheio de qualidades. E a Bíblia diz, amados irmãos, que quando Jesus ali manda eles prepararem o cenáculo para a última ceia, escute bem, a última ceia, Jesus diz: prepara o cenáculo. E Jesus ali prepara a última ceia. Jesus estava triste, ele parte o pão, ele ali prepara o vinho. E Jesus, ele está, amados irmãos, amargurado, porque ele olha para os seus discípulos e ele pensa: olha, daqui uns dias eu não estarei mais com eles aqui, não estarei mais com meus amigos. Mas, amados irmãos, quando Jesus levanta a cabeça e olha para seus discípulos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão discutindo para ver quem é o maior. Pedro está brigando com João. Pedro está com a espada ainda ali armada, um perigo, né?
Judas ali só ficava cuidando das ofertas, contando o dinheiro, ficava quieto na dele. E Tomé, o incrédulo, ele ficava questionando. Mas olha, gente do céu, nós nem sabemos se vai ter governo, porque eu não sei não. Mas eles falaram, não, mas quando Jesus governar, eu vou ser o primeiro que vou estar do lado dele. Eu vou estar à direita e eu à esquerda. E Jesus, ele chama os discípulos, Jesus prepara uma bacia, e ali Jesus se ajoelha, se cinge, e Jesus diz, Pedro, vocês estão brigando, né? Pois bem, senta aí, rapaz, coloca teus pés, eu vou lavar teus pés. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aleluia, aleluia. E Pedro, que era muito doido, irmãos, ele diz, não, mestre, jamais, você não vai se humilhar, nunca. O Senhor não é servo. Lavar os pés é trabalho de servo, de escravo. O Senhor não vai se colocar na condição de escravo perante mim. E Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, que ele era um repentista do Nordeste, irmão, já viram aqueles repentistas do Nordeste? Pedro respondeu Jesus ao pé da letra. Ele diz, não, mestre, então, se eu não tiver parte contigo por causa de lavar meus pés, me lave o corpo todo, Senhor. Aleluia. Eu quero ter parte contigo. Aleluia. Mas Jesus olha para Pedro e responde. Olha a tréplica de Jesus. Pedro, aquele que está limpo não precisa lavar-se todo novamente. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Jesus quis dizer o seguinte, aquele que já está regenerado, ele não precisa se regenerar de novo, mas ele precisa se lavar pela santificação da palavra na sua vida. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus, eles cantam um louvor, e ali eles vão com seus discípulos para o horto. Então eles sobem para o Getsemane e eles começam a orar. E Jesus está muito aflito, ele está muito triste. Ele coloca os 12 ali, os 11, porque Judas havia ido trair. E ele chama Pedro, Tiago e João para estar do seu lado. E ele diz, meus amigos, orem comigo, porque a minha alma está aflita até a morte. Eu preciso de vocês nesse momento. Quantas vezes, amados irmãos, você precisa de uma palavra amiga? Quantas vezes você precisa só que alguém te abrace e diga que você é especial? Sabe por quê? Você é faminto de 3 coisas. Você é faminto de amor. Repita comigo, amor. Aleluia. Amor. Aceitação. E respeito. É só isso que você precisa. Quando você não se sente amado, desde a tua mãe e do teu pai, você necessitava do carinho, da atenção, do abraço, do afago. Quando você não tinha o amor do teu pai e da tua mãe, quando a pessoa não tem, ele se cria uma pessoa má, uma pessoa revoltada, ele se cria um pai mau. Há muitas pessoas que dizem assim, eu já ouvi muito isso, eu dou tudo para o meu filho, porque eu não tive nada do meu pai. E muitas vezes acabam estragando os filhos, porque daí acabam sobrecarregando as crianças de coisas, como se coisas físicas interferissem no meu espiritual. Eu quero te dizer que coisas físicas não são capazes de me trazer a paz que eu preciso. Não é carro, não é casa, não é um bom salário. O que eu preciso é da presença de Deus. Aleluia. O que eu preciso é da presença do Espírito Santo. Eu quero te dizer a você aí, que esses dias, irmãos, eu fiquei muito triste. Eu fui orar para um rapaz que estava muito triste. Ele disse, rapaz, a minha esposa me falou que ela preferia ter casado com um traficante, porque pelo menos o traficante daria sustento para ela. Mas eu trabalho de sol a sol para sustentar essa família, eu já não aguento mais. E eu pensei, meu Deus, o mundo é assim, o mundo está dessa maneira. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas, amados irmãos, eles se ofendem, eles se alfinetam, mas eles não sabem que dentro delas tem um monstro preso. Existe um monstro de mágoa, existe um monstro de frustração, existe um monstro de tabus, existe um monstro preso dentro dela, que só o Senhor Jesus pode arrancar esse monstro e gravar, aleluia, o seu sangue, aleluia, purificador, aleluia, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Quantos aqui, eu quero fazer uma pergunta, só responda sim ou não. Você merece amor? Sim. Você é uma pessoa boa? Responda. Sim. Você mente? Não, nem pouco, irmãos. Para de mentir, você acabou de mentir. Quanto tempo faz que você mentiu? 10 segundos. Verdade. O ser humano é mentiroso, irmãos.
O ser humano mente. Mas o cristão, ele tem que confrontar a mentira com a verdade da palavra. O cristão, ele não pode ser um mentiroso compulsivo. A gente mente, irmãos, às vezes está muito quente aquele sol, e a pessoa diz, nossa, mas e nós aprendemos assim, que tem que dar graças em tudo, né? E a pessoa chega, meu Deus, que calor, não aguento mais, mas que inferno. Não é assim que as pessoas falam. Aí você diz, não, tá uma benção, tem que dar graça em tudo. Na verdade, está quente, mas a pessoa não soube se expressar, não é verdade? Você não tem que concordar com ela mesmo. Mas o ser humano mente. E quantas vezes você se olhou no espelho e você disse, como você é perfeito, como você merece ser amado, admirado. Quantas vezes você se olha no espelho e você diz assim, quando você falha, não, isso não é nada, foi um deslize. Mas quando os outros falham, vamos matar, vamos colocar no Facebook, não é verdade? Mas quando somos nós que falhamos. Esses dias eu ouvi uma coisa absurda, de um rapaz pregador da palavra, um homem que é um rapaz que tem fé em Deus, um rapaz que Deus está trabalhando na vida dele. E esse rapaz, ele tem grandes aspirações na obra de Deus. E esse rapaz, divorciado, estava marcando encontro com mulheres de igrejas. Estava na igreja apenas para colher, para analisar quem estava solteira, quem estava precisando de alguém, quem estava carente. Então ele pegava o número e mandava as mensagens. E aí, amados, nessas mensagens dele, ele acabou caindo em pecado, né? E vem a acusação. E então ele chega para uns irmãos e diz, ore por mim, porque eu pequei, porque amanhã eu tenho que pregar numa campanha lá em tal lugar. Você acha que é simples assim, meu querido? Você acha que você pode estar fazendo, pintando e bordando, depois só dobrar o joelho e pedir perdão, que é assim? Não é assim. Não é assim que funciona. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem serve migalhas a Deus receberá migalhas de Deus, e não questiona. Mas quem se humilha na prova e passa pelo deserto, o deserto não dura para sempre. Vai chegar o tempo da exaltação na tua vida. Vai chegar o tempo em que Deus vai mudar o quadro da tua família, porque você está se esforçando. E Davi foi muito claro quando ele disse, eu sou velho e quando eu era moço nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amados irmãos, eu já quero te dizer uma coisa, eu já passei falta das coisas que nós consideramos por fino. Certa feita eu entrei numa crise. A minha mulher, que está aqui, a minha esposa, que é uma bênção da minha vida, glória a Deus, ela sempre foi muito bem tratada pela sua mãe. Por isso que os varões que querem casar aqui, você tem que entender que mulher é um artigo de luxo e custa caro. Aleluia. Então você tem que trabalhar, filho, tem que suar, senão ela vai cobrar de você. E a minha esposa, ela sempre foi tratada muito bem pela mãe dela. A mãe dela ganhava muito bem. E eu acabei fazendo um negócio errado, irmãos. E a minha mulher gostava muito sempre de ir em restaurante, e pizza, e X. Eu já enjoei de salada. É um pecado falar isso, Deus que me perdoe, né? Tantas pessoas que não têm, né? Deus que me perdoe. Mas, amados irmãos, eu sou uma pessoa que me criei na roça, no sítio, comendo polenta com carne de porco, ali uma delícia, maravilha. Eu prefiro uma polenta, aleluia, uma quirera, aleluia. Mas, amados irmãos, quando a minha mulher foi confrontada pela necessidade, pela falta das coisas, veio o confronto dentro da minha casa. Veio, mas por que tu fez esse negócio errado? Eu estou acostumada com esse padrão. Só que nós sentamos e falamos. Eu disse, eu vou comprar um facão para mim e para você. Ou nós se matamos aqui agora, ou nós se entendemos. Ou nós ficamos juntos, ou nós nos separamos. Porque problemas todo mundo vai ter. Só que eu quero dizer uma coisa, tem pessoas que eles usam o problema como uma muleta para a vida inteira. Eu fui molestada pelo meu tio e agora eu não consigo me relacionar com ninguém, eu desconfio de todo mundo. Meu Deus, está repreendido. Mude, confronte o problema. O problema ele vem para te melhorar. O problema ele vem para forjar o teu caráter.
Tem pessoas, irmãos, que foi muito bem tratado pelo pai e pela mãe. Qualquer dorzinha de dedo e o papai está ali, meu filhinho, minha filhinha. Aí o pai e a mãe estragam o filho, porque ele está acostumado que o pai e a mãe sempre façam tudo que ele precisa. Aleluia. Entendeu, irmãos? Aí, quando ele precisar andar com suas pernas, a dor vai ser terrível. A vida é um eterno aprendizado até que você encontre o Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa: o problema não é para te matar, o problema é para te transformar num guerreiro. Sabe por que o atleta ele pratica? Ele corre na esteira, ele corre ali, ele faz musculação para que ele esteja rápido para o dia da prova. Assim também Deus permite a prova na tua vida, porque Ele está preparando você para um novo céu e nova terra. Amados irmãos, e Jesus ele está ali na última ceia, e ele diz: um de vocês há de me trair, e o Filho do Homem será entregue e será morto. E Pedro disse: longe de ti. Mas antes disso, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos falaram: olha, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és Isaías. Mas Pedro se levantou e disse: eu sei quem tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. Aí Jesus ele continua falando, mas tem um detalhe: o Filho do Homem será entregue, será morto, farão com ele tudo o que quiserem. E aí Pedro, ele estava empolgado com aquela revelação de Deus, e ele diz assim: irmão Marcelo, não mestre, o senhor não vai morrer, o senhor não pode morrer, não tenha dó de ti mesmo, Senhor. Não, Pedro, eu serei entregue na mão dos malfeitores, farão tudo o que quiserem comigo. Não, mestre, eu darei a minha vida se preciso for. Jesus diz: Pedro, o diabo ele pegou e falou para Deus para peneirar vocês, mas eu roguei por vocês. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que nós não somos nada, mas nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Não adianta, amados irmãos, eu ser um teólogo, não adianta, né, eu pegar e apenas me apoiar no meu estudo, na minha posição. Eu tenho que ter vida com Deus, respeito a Deus, amém? Você tem que ter vida com Deus, tem que crer. Aí, amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane. A Bíblia diz que Jesus começa a orar. Ele pede ajuda aos discípulos na oração. Ele chega e diz: Pai, passa de mim o teu cálice. Esse cálice é um cálice amargo. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Jesus ele vai lá e desperta: ei, acordem, eu preciso de vocês nesse momento. Eles despertam, estavam sonolentos, voltam a dormir novamente. A Bíblia diz que na segunda vez Jesus está orando e vem um anjo para o consolar, irmão Luiz. Um anjo da parte de Deus consola Jesus. Mesmo assim, Jesus quer os seus amigos. Ele volta novamente e diz: Pai, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que seu suor se transforma em sangue, por causa da aflição, por causa do cálice que ele ia tomar. Eu quero te dizer que o cálice que Jesus tomou era o cálice da ira de Deus que havia sobre nós. O cálice que Jesus tomou, aquele cálice que ele pediu para Deus passar dele, era o cálice da acusação que havia sobre mim e você. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro puxa a espada, arranca a orelha de Malco. Jesus restitui a orelha do soldado. Todos fogem. A Bíblia diz que Jesus é levado preso. Jesus ele vai até ali, é interrogado. Colocam ali no sinédrio ali os sacerdotes, colocam ali os rabinos e começam a interrogar, esbofetear Jesus. A Bíblia diz que Pedro ele chega até ali, porque João era parente do sacerdote. Ele chega até ali, amados irmãos, e fica observando de longe. De repente uma mulher diz: ei, tu és Galileu, tu és dele. E Pedro diz: eu não conheço esse homem. Não era ele que disse que não negava? Não era ele que era o bom? Não era ele que era o máximo? Mas agora ele estava com medo. Ele estava amedrontado, estava traumatizado, estava angustiado, estava triste, sofrível. Aí a Bíblia diz, amados irmãos, que ele sai daquele lugar e vai até perto de uma fogueira para aquentar-se, porque era inverno. E uma outra mulher diz: a tua fala te condena, você também é dele. E ele diz: eu não conheço esse homem. Ele sai daquele lugar e vai para outro local, irmão Adair. E diz que os homens dizem: não, tu és também discípulo de Jesus. E ele começa a imprecar, a Bíblia diz, ele começa a se amaldiçoar. E ele começa a gritar: eu não conheço esse homem. Eu já disse que eu não sei quem é esse homem. Nesse momento Jesus olha para ele, irmãos, e o galo canta. E ele chora amargamente e foge. No outro
dia, Jesus é levado para mais interrogatório, e Pedro não estava lá. Era 6 da manhã, Jesus olha e não vê nenhum dos seus discípulos. Era 9 horas da manhã, Jesus olha e Pedro estava em outro lugar, chorando as feridas e as mágoas pela sua traição. 3 horas da tarde, amados irmãos, Jesus crucificado. Jesus olha para o pé da cruz. O único discípulo era João que estava ali. Pedro não estava ali. A Bíblia diz, amados irmãos, que no domingo Jesus ressuscitou. Quando Jesus ali aparece para as mulheres, ele diz assim: fala para Pedro que eu irei adiante deles na Galileia. Avisa Pedro. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus não desiste de mim e de você. Ele não desistiu de Pedro. Ele sabia da estrutura de Pedro, e ele manda um recado para você hoje, mulher e homem de Deus. Ele não desiste de você. Amém? A Bíblia diz, amados irmãos, vamos passar para frente, não vai dar porque já passou a hora. A Bíblia diz, vamos entrar nessa palavra agora, que Pedro, ele voltou ao seu velho ofício. E Pedro era líder, e ele levou Tiago e João junto com ele, e voltaram para a pescaria. Olha, Jesus morreu, vamos voltar a fazer o que eles faziam antes. E pescaram, e tentaram pescar a noite toda, e não apanharam nada, amados irmãos. De repente, quando eles estavam voltando para a praia, quando eles estavam retornando, frustrado, amargurado, com fome, com sono, trabalharam a noite inteira, com certeza eles se lembraram do meigo Nazareno, quando ele disse ali no Evangelho de Lucas capítulo 5, para Pedro: empresta teu barco, Pedro. Evangelho de Lucas, e Pedro empresta o barco, e Jesus prega ali do mar da Galileia. E depois Jesus diz para Pedro: olha, lança a rede, Pedro. E ali ele faz uma grande pesca. E aí Pedro disse: aparta de mim porque sou pecador. Jesus diz: não se preocupe, eu vou fazer de você pescador de homens. Aleluia! E agora Pedro está pescando novamente, não apanha nada, irmão Marcelo, não consegue pegar nada. E de repente ele vê aquele vulto lá na praia, aquele homem, uma fumaça crepitando, fogo, aquele cheirinho. E aquele homem, ele grita assim para os discípulos que estavam no barco. Ele grita assim: ei, covardes! Ele gritou assim? Não. Ele disse: filhos! Ei, filhinhos! Filhinhos queridos! Aleluia! Jesus não chegou para acusar. Eles estavam 300 quilômetros longe de Jerusalém. Voltaram ao velho ofício. Mas quando o meigo Nazareno chega para eles, ele chama de filho. Aleluia! Há mais de 1000 toneladas de graça nessa frase. Você sabia disso? E de misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ele disse: vocês têm alguma coisa para comer? Não, lança a rede. Aleluia. E eles lançaram, amados irmãos, e pescaram grandes 153 peixes. Quase que o barco foi a pique. Os discípulos reconheceram na hora e falaram: é o Senhor. É o Senhor que não desiste. O Senhor não desiste do projeto que tem na tua vida, amém? Nessa noite ele vem aqui para dizer para ti que Ele está te resgatando novamente a chamada. Ele está resgatando novamente o projeto que Ele tem na tua vida. Ele está dizendo: ei, filho, filhinho, vem aqui que eu tenho pão para você, eu tenho peixe para te alimentar, e eu tenho uma chamada para confirmar na tua vida. Mas se não sair da frente da Netflix, não tem como. Se não sair da frente da novela, não tem jeito. Se não estudar a Bíblia, não vai acontecer. Se não jejuar, não vai acontecer. Não adianta. Quem tem chamada tem que pagar preço. Quem tem chamada tem que se colocar na posição. Ou você quer voltar a pescar, ou você quer ser pescador de homens. Aí eu poderia chegar aqui, eu quero que se coloque de pé, não vamos. Eu vou ter que encerrar esse sermão. Jesus fala para Pedro, eles comendo peixe. Jesus senta na frente de Pedro, e Jesus interroga Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus fala isso. 3 vezes Pedro negou. Jesus, ele fala a palavra amas ali, amados irmãos. Ele é o ágape, o amor sacrificial, o amor aonde é um amor pleno. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágapos, tu me amas com amor sacrificial, a ponto de se entregar por mim? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te filos
eu te amo no amor fraternal, não no amor sacrificial. Aí Jesus olha para Pedro e pergunta novamente: Pedro, você me ágapos? Você me ama com amor sacrifício? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu filo, eu tenho um amor de amizade, mas eu... Agora Pedro estava humilhado, irmãos. Ele foi tratado, entendeu? Agora ele não disse: não, eu estou pronto para morrer por ti. Agora ele se colocou na posição de servo. Ele se colocou na posição de humildade. Glória a Deus. E Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ágapos? Me ama com amor sacrificial? Senhor, tu sabes que eu te amo de filos, te amo fraternalmente, mas o meu amor por ti não consegue ir ao ponto do sacrifício. Eu quero dizer que Deus conhece o nível do teu amor. Amém? Deus não cobra aquilo que você não pode dar, mas o que você está dando, Deus está recebendo. Amém? Amados irmãos, eu quero aqui falar algo para vocês. Eu não tenho nada contra Netflix, não tenho nada contra programas de entretenimento. Só que isso não pode tomar o teu tempo. O tempo que você tem que dedicar na obra de Deus, amém? Porque eu seria hipócrita, porque às vezes eu assisto, entendeu, irmãos? Mas eu não sou dominado por isso, entendeu? Existem algumas coisas muito edificantes ali. Aleluia. Então, amados irmãos, eu quero que você faça uma conta comigo. Para cada vez que Pedro negou Jesus, era 1-0 para o diabo. Amém? Pedro nega a segunda, 2-0 para o diabo. Nega a terceira, 3-0. Aí Jesus chega: Pedro, tu me amas? Eu te filos, eu te amo, Senhor. 3-1. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. 3-2. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. 3-3. Então apacenta as minhas ovelhas. 4-3. Amém? A última palavra é de Deus na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que os irmãos coloquem essas cadeiras para frente ali, e nós vamos aqui chamar vocês para orar.